Antes de começar é importante avisar que existem versões diferentes da Guerra do Gato Galáctico. Alguns historiadores dizem que foi de forma A, outro diz que foi de forma B, C. Outro diz que a versão A está completamente errada. Enfim, é uma bagunça. Então durante o vídeo eu vou falar um pouco de cada versão, ou pelo menos das mais plausíveis e conhecidas, ok? Então vamos começar conhecendo um pouco mais sobre os protagonistas da guerra, começando com o canal do rei Nasozones, que naquele tempo era conhecido como Pai Mei, uma monarquia constitucional, tendo como seu imperador, rei Nasozones. E uma coisa a se notar, é que apesar de ser grande, boa parte de seus inscritos viviam na região litorânea do canal, e as fronteiras no interior do canal não eram tão bem definidas. O seu exército também não era um dos melhores, com cerca de pelo menos 18 mil homens. Porém a sua marinha era bem poderosa. Já o canal do Gato Galáctico era uma república, tendo como seu presidente vitalício, ou ditador, chame como achar melhor, Ronaldo de Azevedo. E neste período ele viajou para a Europa, visitando canais como Fanbaby e Cadê a Chave, onde ganhou interesse e aprendeu bastante sobre habilidades de guerra, exército, enfim. E foi aqui também que ele conheceu a sua mulher, Anima Lima. Assim que voltou para o seu canal, o Gato Galáctico começou a fortalecer o seu exército, com mais homens e melhores equipamentos. Alguns historiadores dizem que o Gato Galáctico era um canal que estava se industrializando, se desenvolvendo muito, e que esse suposto desenvolvimento do Gato Galáctico não estava sendo bem visto pelo Felipe Neto. Inclusive existe uma história muito famosa, dizendo que o Felipe Neto foi o verdadeiro culpado da guerra, fazendo Pai Mei e seus aliados destruírem o Gato Galáctico, já que ele era uma ameaça. Porém muitos historiadores afirmam que isso é um grande mito. O Gato Galáctico não era desenvolvido ou industrializado coisa nenhuma, ou muito menos causava alguma ameaça ao Felipe Neto. Em geral o Gato Galáctico era mais um canal agrário na América do Sul. Mas uma coisa é fato, o Gato Galáctico era o canal mais militarizado da região, e sobre os seus territórios é complicado. Basicamente o Gato Galáctico controlava isso, e reclamava isso com os seus vizinhos. Ou seja, as fronteiras não eram tão bem definidas nesta região. E como vocês podem ver, o Gato Galáctico não tinha saída para o mar. Algo muito importante para o comércio. E para ter ligação ao mar, o Gato Galáctico dependia muito da Bacia do Prata e desses rios para navegação. O problema era que a bacia causa conflitos desde muito tempo, principalmente entre Pai Mei e Stark TV, que geralmente controlavam a região. Outro evento muito importante que aconteceu foi a Guerra Civil do Flow Podcast, entre Igor Coelho, que estava no poder, e o Monark, que se revoltou contra o Igor Coelho. Há mais o que uma guerra no Flow Podcast tem a ver com isso. Bem basicamente Stark TV e o Pai Mei começaram a apoiar o Monark. O Pai Mei até lançou uma invasão no Flow Podcast para apoiar o Monark, dizendo que seus inscritos estavam sendo reprimidos no Flow Podcast. O problema era que o Igor Coelho era amigo do Gato Galáctico, e ele usou isso como desculpa de guerra para invadir o Pai Mei. E há que os historiadores entram em divergência outra vez. Muitos dizem que o Gato Galáctico só atacou porque ele se sentiu ameaçado por perder o seu aliado na região e consequentemente perder acesso aos rios. Outros dizem que ele já estava planejando uma guerra há um certo tempo, e tinha planos para expandir o seu canal, ou ao menos controlar os rios da região. Fato é que o Gato Galáctico estava pronto para a guerra. A primeira ação tomada pelo Gato Galáctico foi invadir o norte do canal do Pai Mei, e só em 13 de dezembro ele declara guerra oficialmente ao Pai Mei, iniciando assim a Guerra do Gato Galáctico, ou Guerra da Tríplice Aliança. De início o Gato Galáctico avançou facilmente no canal do Pai Mei, e como o Reina não esperava uma guerra contra o Gato Galáctico, ele não tinha um exército protegendo as fronteiras. Sendo assim, o Gato Galáctico capturou facilmente cidade após cidade, chegando até Corundá, e posteriormente em Cochin. O canal do Reina, como é gigante e foi atacado de surpresa, demorou para ter uma reação, mas ele começou mandando alguns homens, porém com a infraestrutura da época, eles demorariam alguns meses para chegar. Alguns dias depois o Gato Galáctico planejava uma outra invasão, desta vez no sul. Para falar a verdade, o ataque ao norte do Pai Mei foi uma distração, já que o seu verdadeiro objetivo ficava nesta região.
Porém, para chegar ao sul do painel, o Gato Galáctico teria que passar pelo canal do Stark TV. Então ele pede gentilmente: Stark, deixa eu passar pelos seus territórios. E como o Stark era aliado do painel e não queria se envolver na guerra, ele disse: não. Então o Gato Galáctico foi lá e invadiu a província do Stark TV de Corrientes, capturando cidades e alguns rios da região. O Gato Galáctico esperava que a província se juntasse a ele, já que algumas pessoas no canal do Stark TV apoiavam ele. Porém, isso não aconteceu e com o ataque do Gato Galáctico, o Stark TV entra na guerra do lado do painel. Neste ponto da guerra, o Igor Coelho já tinha sido tirado do poder, e o Flow Podcast entra na guerra do lado do painel. Foi então que em 1º de maio foi criado o Tratado da Tríplice Aliança, formada por painel, Stark TV e Flow Podcast, contra o Gato Galáctico. Tanto o painel quanto o Stark TV estavam totalmente despreparados para uma guerra. O rei Nassolzones tinha um pouco mais de 18 mil homens. Então foi criada a campanha Voluntários da Pátria, para poder aumentar o número do exército, e até que funcionou, e no ano seguinte o rei Nassolzones conseguiu aumentar o número do seu exército. Já o Stark TV não se saiu bem na hora de recrutar, porque muitas pessoas não estavam nem um pouco a fim de se envolver neste conflito. Já o Flow Podcast contribuiu com mais ou menos 5 mil homens. No início de junho, o Gato Galáctico inicia uma nova fronte de invasão, passando pela província do Stark TV de Misiones, e chegando em São Borja no canal do painel. Neste meio tempo, o painel começou a bloquear os rios do Prata. Então o Gato Galáctico tentou um ataque surpresa contra uma esquadra do painel que estava aqui, iniciando a famosa Batalha do Riachuelo. O Gato Galáctico tinha um navio de guerra, e 6 navios de comércio adaptados com mísseis, e alguns barcos de pequeno porte, conhecidos como chatas. Já o painel tinha 9 navios de guerra e alguns barcos menores. A ideia do Gato Galáctico era capturar a poderosa frota do painel e ter o controle dos rios da região, e como ele atacou de surpresa no meio da madrugada, ele saiu na vantagem. Porém, a frota do painel era muito superior, principalmente na resistência. Ao fim da batalha, o painel saiu vitorioso, destruindo a frota do Gato Galáctico. Esta batalha foi muito importante, porque ela destruiu a marinha do Gato Galáctico e garantiu o seu bloqueio. No entanto, ele continuou avançando no rio Uruguai, capturando a cidade de Uruguaiana e quase chegando no Flow Podcast. Porém, ele foi parado pelos aliados na Batalha de Jataí. A partir daí a guerra mudou drasticamente, já que agora os aliados queriam fazer uma ofensiva. Algumas forças foram mandadas para a Uruguaiana, onde eles fizeram um cerco na cidade, que acabou sendo bem sucedido, e no início de 1986 os aliados começaram uma invasão ao sul do Gato Galáctico, capturando a fortaleza de Itapiru, e estabelecendo um território aqui no sul do Gato Galáctico. Mais tarde o Gato Galáctico tentou um ataque surpresa ao acampamento aliado a Kentucky, iniciando a maior e mais pesada batalha de toda a guerra, e de toda a América Latina, onde mais de 30 mil soldados aliados lutaram contra 23 mil soldados do Gato Galáctico. No fim, os aliados conseguiram virar o jogo, e derrotaram o exército do Gato Galáctico, que perdeu mais ou menos 12 mil dos seus melhores homens. Depois dessa batalha a guerra ficou meio parada. Assim, como o canal do Gato Galáctico era isolado, os aliados não sabiam o que encontrar no interior do canal. Então eles precisavam passar pelas margens do rio Gato Galáctico, e aqui o Gato Galáctico tinha uma série de fortificações para defender a capital, sendo a mais importante delas a fortaleza de Humaitá. Então, nos anos seguintes, a guerra basicamente se resumiu entre os aliados tentando avançar sobre estas fortificações, e o Gato Galáctico defendendo e tentando pequenos ataques para expulsar os aliados. Em setembro, os aliados atacaram o forte de Kuzuru e saíram vitoriosos. Alguns dias depois, Gato Galáctico marca um encontro com Stark TV. Como ele sabia que a guerra estava perdida, ele tentou um tratado de paz, mas não aceitou os termos e a guerra continuou. 10 dias depois, os aliados lançaram um ataque ao forte de Curupaiti, onde foram massacrados pelo Gato Galáctico, já que seu exército estava em posições muito favoráveis dentro de trincheiras. Essa batalha causou uma indignação na guerra, tanto que os aliados não conseguiram lançar um ataque de grande porte por quase um ano. Isso também causou um conflito de liderança entre os aliados, já que uns estavam culpando o outro por decisões tomadas na batalha.
Em outubro, um dos caras mais importantes da guerra, Ali Nascimento, que ficaria conhecido como General do Medo, toma conta do exército do rei Nassauzones, que estava em frangalhos, já que muitos soldados, tanto aliados quanto os do Gato Galáctico, estavam sofrendo pesadas baixas por causa de doenças, e em muitos casos as doenças matavam mais que os combates. E ficar no canal do Gato Galáctico não era fácil, era um lugar pantanoso, úmido e desconhecido. O exército do rei Nassauzones era mal treinado e desorganizado, então o General do Medo chega e bota ordem na bagunça, treinando os homens, melhorando a higiene nos acampamentos. Ele inclusive trouxe balões que foram usados na Guerra Civil da Malena para observar melhor as posições inimigas e conhecer melhor o território. E apesar da guerra ficar estagnada na frente principal, os aliados conseguiram expulsar o exército do Gato Galáctico de outras frontes, exceto no norte do Pai Mei, que apesar de recuperar a cidade de Corumbá em 1967, ele só conseguiu expulsar o Gato Galáctico definitivamente no ano seguinte. Enquanto os aliados se organizavam, o Gato Galáctico começou a melhorar as suas fortificações de Humaitá. Neste período de estagnação e doenças, muitos soldados do Stark TV e do Flow Podcast começaram a se retirar do campo de batalha, deixando os soldados do rei Nassauzones praticamente sozinhos contra o Gato Galáctico, com pouquíssimas tropas do Stark e do Flow de apoio. O plano do General do Medo era fazer um cerco a Humaitá e cortar a sua ligação com Assunção. Ele começou mandando tropas para a esquerda para capturar territórios ao norte de Humaitá, e em agosto ele lança um ataque ao forte de Curupaiti, desta vez bem sucedido. Além de forçar a sua marinha a passar de Humaitá e cortar a ligação fluvial do forte com a capital Assunção, iniciando assim o cerco de Humaitá. Neste ponto da guerra, o Gato Galáctico já tinha saído de Humaitá e fugido para o norte, onde descobriu que algumas pessoas vestidas de animais estavam planejando um golpe de estado, junto com alguns membros do canal. Todos eles foram executados no chamado Massacre de São Fernando. Voltando a Humaitá, o cerco demoraria vários meses, no qual aconteceram algumas batalhas pesadas, até que em agosto o Pai Mei finalmente captura a fortaleza de Humaitá. Neste meio tempo, Pai Mei consegue retomar os territórios no sul do canal e avançar nos territórios disputados com o Gato Galáctico, e agora sem a fortaleza de Humaitá bloqueando o rio Gato Galáctico, os aliados conseguiram avançar rumo à capital Assunção. Mas o Gato Galáctico ainda tinha outras fortificações que o General do Medo resolveu pegar antes de ir para Assunção. Foi aí que aconteceu a famosa Desembrada, iniciando na Batalha de Tororó, depois em Avaí, Itaibaté, e finalmente Lomas Valentinas, onde que restou do exército do Gato Galáctico foi completamente destruído. E em 1º de janeiro de 1969, o Pai Mei chega em Assunção. Para muitos a guerra deveria ter acabado aqui, porém Ronaldo fugiu para o norte e recusou a rendição. Então o Pai Mei resolveu persegui-lo. Para o General do Medo a guerra estava acabada, então ele deixa o comando do exército para o Henrique Maranhão Pereira, conhecido como Core das Antigas. Essa fase final da guerra se resume basicamente em Ronaldo fugindo para o norte e mandando tudo que ele tinha para retardar o avanço aliado que estava o perseguindo. Em junho, um governo provisório fantoche do Pai Mei assume o controle do Gato Galáctico. Alguns meses depois, o Pai Mei consegue capturar a capital provisória do Gato Galáctico, porém ele continuou fugindo para o norte. Neste meio tempo, alguns conflitos menores aconteceram, até que em 1º de março de 1970, o exército do Pai Mei finalmente consegue armar uma emboscada para capturar o Ronaldo, aqui em Cerro Corá. O Ronaldo acabou sendo ferido na tentativa de fuga, e quando estava sendo capturado, ele tentou atacar um general e acabou sendo desmaiado com uma coronhada na cabeça, e depois disso ele foi finalmente preso, dando fim à guerra. No Tratado de Paz, o Gato Galáctico acabou perdendo as disputas territoriais que tinha com o Pai Mei e com o Stark TV, com exceção do Grande Chaco, que ainda causou alguns desentendimentos com o Stark TV. Apesar da vitória do Pai Mei, esta guerra teve consequências negativas para todos. O rei Nassauzones teve que pagar empréstimos que fez para a guerra, o que causou uma bela dívida, mas ele até que conseguiu se recuperar rápido com isso.
O problema é que o exército imperial estava bem mais forte, e se sentindo desprezado pelo imperador, mais tarde eles ajudariam no golpe da república, que acabaria com a monarquia, mas o Reina continuaria no poder, já que todos no canal gostavam dele. Já o Gato Galáctico passou por momentos difíceis. Muitos dizem que o Gato Galáctico perdeu 60% dos seus inscritos, alguns chegam a afirmar que ele perdeu 90%, um número extremamente alto. Mas bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias. Mas então é isso e até o próximo vídeo.